Às vezes você pode se sentir um pouco acuado quando você vê cursos da Alura ou outros lugares assim que vão ensinar programação gratuitamente, ou até mesmo se sentir intimidado com a quantidade de áreas da programação que existem, pensando, eu não vou conseguir aprender esse tanto de coisa, afinal de contas é muita coisa para aprender, não é mesmo? Mas hoje eu vim aqui animar você e te tranquilizar um pouco para você aprender programação, porque para mim ela é muito útil e eu acredito que ela pode ser muito útil para você também. Então vem comigo! Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Thomas. Eu já vou começar dizendo aqui que sim, são muitas áreas da programação, mas que você não precisa saber tudo. E quais áreas da programação são essas? Você tem o back-end, você tem o front-end, você tem o mobile. Você pode aplicar em jogos para você aprender jogos, sabe? Você quer programar um joguinho de celular, joguinho de computador, joguinho de videogame, são áreas diferentes aí, são muito próximas, mas são diferentes. Tem os sistemas embarcados, que é o sistema da catraca do metrô, da catraca do seu ônibus, sabe? Coisas desse tipo. Existe uma área gigantesca de mecatrônica, robótica e etc, sabe? Então, são muitas áreas da programação. Inicialmente, pode parecer que é muito difícil, de você escolher uma área para você aprender, porque são tantas, e você gosta de muita coisa. Eu gosto de mecatrônica, eu gosto de eletrônica em geral, Eu gostaria de saber mais, só que a gente acaba escolhendo aquilo que a gente recebe para fazer. Inicialmente, quando eu aprendi programação, lá atrás eu aprendi porque eu queria saber como eram feitos os sites e eu comecei a experimentar. Comecei a fazer meus sites ali. Sites que na época eu não subia em lugar nenhum, sabe? Então eu só fazia no meu computador e achava super legal mesmo. Fiz um sistema de uma calculadora, que é o clássico que todo mundo que está aprendendo programação acaba fazendo em algum momento. Fiz lá o sistema de uma biblioteca e fui evoluindo nesse ritmo, sabe? Fazendo uma coisa depois da outra. E aí vem aquela pergunta, sabe? Mas programação é difícil, sabe? Será que eu vou conseguir? E eu posso dizer que se eu conseguir, você também vai conseguir. Mas brincadeiras à parte, depende. Tem muitas áreas da programação, não é mesmo? E aí você se pergunta, o que eu preciso saber para eu aprender programação, sabe? Muita gente diz que você tem que saber matemática, que você tem que saber geometria, que você tem que saber sei lá o que, sabe? E realmente tem algumas áreas da programação que talvez você precise saber mais matemática. Por exemplo, se você quer mexer com inteligência artificial, não para você usar o ChatGPT, pelo amor de Deus. Digo para você construir sua inteligência artificial, você precisaria saber mais matemática. Ou geometria, por exemplo, se você está fazendo um jogo e você precisa fazer um arco, sabe? Sei lá, fazer um Worms, aquele joguinho das minhoquinhas que atira míssil e tal. Se você for fazer algo do tipo, você tem que saber alguma coisa de geometria. Ou física, Se você quer aprender sobre mecatrônica, sobre robótica, talvez você tenha que saber alguma coisa sobre eletricidade, sobre elétrica, eletrônica, mas são coisas específicas em áreas específicas. Se você quer fazer um site, você provavelmente não vai precisar saber tudo isso. Se você quer fazer, sei lá, uma automação da sua casa com um Arduino, alguma coisa assim, você não precisa saber muita coisa sobre elétrica, ou robótica, ou física. Você precisa saber só aquele básico que vai te ajudar a construir a solução que você precisa. E é claro, tudo isso você pode ir aprendendo na prática. Então você não precisa saber antes de aprender programação. Você pode começar a aprender programação, vou dar o exemplo do Arduino novamente. Você começa a aprender programação, cheguei num ponto em que eu quero comunicar com a placa lá, a placa de uma breadboard, a protoboard. Aí você liga os pontos e aprende, isso daqui queima o Arduino, não faça isso, isso aqui eu posso fazer, sabe? Você vai vendo os tutoriais, vai aprendendo junto, enfim, você pode ir aprendendo junto. O Arduino é um exemplo que pode ser meio extremo, porque você pode queimar ele. Mas num site, por exemplo, você não precisa saber tudo. Você começa a fazer, muita coisa você faz do seu jeito e melhora no próximo, porque
projeto pessoal é muito disso, você melhora no próximo. E aí volto para aquela questão que eu falei num vídeo anterior, que é o antes mal feito do que não feito. Porque se você faz mal feito, você percebe que você fez mal feito e você aprende a fazer de um outro jeito depois, você melhora. Agora, se você não faz nada, você não aprende nada. E agora eu queria deixar algumas áreas práticas, algumas aplicações práticas que eu uso na minha vida, mas antes disso, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e balança o sininho para receber as notificações. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre programação eletrônica. Eletrônica talvez não, porque eu dei uma reduzida. Mas programação com certeza que é algo que eu respiro todos os dias. E existem muitas aplicações mesmo que você pode fazer. Eu vou dar exemplo de algumas bem poucas aqui e vocês depois deixem nos comentários as outras. Mas, por exemplo, se você vai fazer um site para um projeto pessoal, sabe? Hoje em dia você pode fazer até sem código. E o pessoal que é anti-low code vai me xingar nessa hora. Mas é possível, sabe? Utiliza lá o Wix, utiliza o WordPress lá com o Elementor. Você pode fazer diversas formas no seu site hoje em dia, sem utilizar código. Mas que se você pensar como programador, vai te ajudar pra caramba até nesse processo. Porque programação também não é apenas o escrever código. É uma forma como você pensa, sabe? Em como eu vou me aproximar desse problema para tentar resolver ele. E isso se aplica muito praticamente na nossa vida, sabe? Por exemplo, se você quer construir a sua casa DIY, igual eu falei antes, você pega o Arduino, você pega o ESP32 e você consegue ali programando ele, aí eu já estou falando de código mesmo, você programa ali, você controla a lâmpada para quando você falar acenda todas as luzes, a casa inteira fica iluminada e assim por diante. Ou um exemplo que envolve código, mas você não vai utilizar código muitas vezes, é que é para rodar aquela inteligência artificial no seu computador, tipo Whisper. Então você pega ali e você vai e roda ela no seu PC sem utilizar código, só com código Shell, né, ou Bash, ou só com linha de comando. E aí você consegue utilizar uma inteligência artificial com a mente do programador, mas sem usar código. Isso e muitas outras aplicações que eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários, beleza? Se você já fez alguma arte do tipo, deixa aí. Mas Thomas, você falou tudo isso, mas você não disse se eu vou conseguir, você só me deu muitos exemplos. Então a hora é agora, sabe? Eu dei muitos exemplos, mas igual eu disse antes, você não precisa saber tudo isso. Se você mexe com front e back, você não precisa saber embarcados ou inteligência artificial e mecatrônica também. Você pode escolher uma área, focar nela e aprender, gente. Aí vocês conseguem aprender muito mais. Eu mesmo não sei tudo isso, sabe? Eu sei muita coisa da minha área, mas as outras áreas eu dou aquela pincelada e já me ajuda pra caramba, sabe? Já é muito divertido fazer um projeto pessoal de eletrônica que eu não sei muito, sabe? Essas coisas. E aquilo que eu sei, sabe? Me ajuda em projeto pessoal, que igual eu falei da inteligência artificial, que você pode utilizar no seu computador. Tem o Stable Diffusion, o Whisper, entre outros aí que servem para outras coisas. Você pode aí, se você tem um projeto pessoal de vender alguma coisa, você pode fazer seu próprio site. E eu acredito que mesmo que você aprenda só um pouco de programação, mas se você pega aquela mente, sabe? A mente do programador, que é aquela coisa de que eu vou resolver esse problema, sabe? Eu vou dar um jeito de fazer isso funcionar. Aquela curiosidade de tipo, como é que isso funciona? Como é que eu faço funcionar de outro jeito? Como é que eu posso mudar as coisas para caber o meu projeto nisso? Essa mentalidade é muito boa e vai te ajudar no seu cotidiano, mesmo que você não programe. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar um pouco aí o que a programação faz por mim e espero que faça por vocês também. E espero que ajude vocês de verdade, porque é divertido, é legal e pode ser o seu próximo emprego, pode ser o seu próximo hobby, enfim. E eu vou deixar aqui do lado aquela nossa playlist e o que o YouTube acha que você quer assistir. E hoje a gente vai dar uma moral pro YouTube, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu!